Olá, galera reconectada! Então, você está aqui na Reconect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião. Como você sabe, nós estamos em período de quarentena, então não estamos gravando nos nossos estúdios na TVC. Como você sabe, a gente grava na TVC. O nosso programa sai todo domingo às 15h30, às quartas-feiras às 17 horas. Em respeito a você, a gente está mantendo todos os programas da Reconect nos dias e horários. E nesse programa super especial da quarta-feira, você vai ver, vamos falar sobre papos aqui bastante interessantes e atuais com a nossa convidada de hoje. Antes de apresentá-la, quem vai fazer essa vez é o Roberto Leão, que está sempre aqui comigo. Roberto Leão, as honras. Irmão. Olá, Bernardo. Bem? Como estamos? Rapaz, estamos aprendendo a nos aceitarmos, a nos aguentarmos, né? Então, como diz um grande filósofo, né? Como diz um grande filósofo, que ele fala que a gente tem necessidade de nos mantermos em sociedade pela nossa incapacidade de nos aceitarmos mediante a solidão, né? Então é mais ou menos isso. Então vamos lá, galera reconectada, sejam bem-vindos. Estamos mais uma busca pela reconexão espiritual. Muito bom, produzindo conteúdo, vocês não estão sozinhos, a gente está sempre reconectado e produzindo conteúdo de qualidade para que a gente possa manter, né, essa nossa reconexão. Hoje nós temos aqui ela, que é Ana Cláudia Freitas, conhecida como Ana Cal Freitas. Ela é terapeuta frequencial, co-criadora do projeto Timos, A Cura pelo Coração, projeto que agrega diversas partes do seu caminho. Ela é doutora em educação pela UFC, terapeuta ortobiomolecular, consteladora familiar e facilitadora da formação em constelação familiar, terapeuta transpessoal, ativadora de vida, terapeuta comunitária, apometria de ancoragem, terapeuta floral bar, hipnoterapeuta, isso é bom, vamos ser hipnotizados aqui, se tudo der certo, taróloga intuitiva, facilitadora de Psyche, é isso? Isso, Psyche. Estudante, depois eu vou explicar tudo direitinho, estudante de neurociência e pós-graduação de tecnologia biofísica e terapia frequencial aplicada à saúde. Física quântica, atualmente desenvolve seu trabalho com base nas diversas técnicas que estudou. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Aê, Ana Cláudia ou Ana Ana Cláudia? Ana Cal ou Ana Cláudia? Do jeito que vocês quiserem me chamar. Uns chamam de Ana, outros de Cláudia. O Ana Cal surgiu por causa do Instagram, porque eu não conseguia colocar Ana Cláudia Freitas, tinham milhões de Ana Cláudia Freitas, e aí eu botei, olha, minha família me chama de Caldinha, então eu vou botar Ana Cal. E o negócio pegou e aí ficou Ana Cal, aí uns chamam Ana Cal, outros Ana, outros Cláudia. Mas eu sou grata a vocês do Reconnect, na figura do Bernardo, na figura do Roberto, e estou aqui para conversarmos. O que vocês mandarem aí, eu topo. Rapaz, baseado no gabarito que o Roberto leu, eu tô com vergonha, vou deixar vocês conversando aí sozinhos. Vou ali tomar um café. Nada. Aninha é uma querida. É uma amiga pessoal nossa, então a Aninha é uma querida. É um grande prazer, Aninha. A Aninha tá fazendo agora esse mês, durante a quarentena, um congresso muito bacana, que é um congresso super interativo através de live, com convidados muito bacanas, então eu tô assistindo a todos. Então, Ana, parabéns pela tua iniciativa. Então, nesse momento, eu sei que é um investimento teu, né, porque é um congresso desse, tanto em tecnologia como em divulgação, mas isso isso é muito louvável da tua parte, parabéns de verdade. Então, vocês acompanhem aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver a página da Ana Cláudia e da Timos, que é onde está passando o congresso, então não esqueçam de ir lá, fazerem suas perguntas, participarem e mandarem um joinha para a Aninha. Aninha, como foi, Aninha, baseado em todas as suas experiências, vastas experiências que você tem buscando, sempre em busca da espiritualidade, e pelo teu currículo também, que você utiliza tudo isso em prol do próximo, né? Então você até colocou no currículo que faz atendimentos voluntários, ou fez atendimentos voluntários. Como é que foi essa tua busca, Aninha, pela espiritualidade? Como tudo começou?
Só para avisar que os meninos do Reconnect são convidados também do congresso, né? Eu só não sei o dia de qual, mas depois a gente vai... Olha, pois eu sei, é quinta-feira, dia 9. Então... Eu sei, eu não esqueço. É melhor você saber do que eu, porque eu tenho que... Tamo junto. Bem, na verdade, assim, eu nasci numa família muito religiosa, né? Minha avó era muito católica, mas minha mãe, desde os 18 anos, ela fugia mesmo, literalmente, para ir para centros kardecistas. Então, minha mãe, desde muito nova, ela foi, assim, considerada a ovelha negra, porque minha avó, minha bisavó, ninguém aceitava. Então, ela ia realmente escondido. Então, ela foi fundadora de muitos centros em Feira de Santana. E eu cresci vivenciando isso, né? Minha mãe também era da Ordem Rosa Cruz, e aí eu presenciava também ela acompanhando, eu ia para as cerimônias que as crianças podiam ir, e me encantava com aqueles objetos, aquelas coisas, e eu sempre pedia ela para ser columba, né, que é a portadora da luz, que pode entrar antes dos 18 anos, mas ela nunca permitiu. Então, aos 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular na Rosa Cruz. Então, eu sou da Ordem Rosa Cruz desde os 18 anos de idade. Minha vida também sempre foi muito rápida, sabe, garotos? Eu tive uma filha com 17 anos de idade, com o meu primeiro relacionamento. Então, eu tive um relacionamento foi meu primeiro namorado, praticamente. E eu entrei na faculdade, e paralelo a isso, né, a minha vontade era fazer psicologia naquela época, mas eu não tinha como, porque Carol tinha acabado de nascer, minha filha, e só tinha psicologia aí em Salvador, a 100 quilômetros. Então, assim, por opção, sou apaixonada pela área que eu escolhi, que foi licenciatura em letras, e adentrei. Quando eu comecei esse trabalho de estudo, ao mesmo tempo, na Rosa Cruz, eu conheci o Reiki, que foi em 87. Imagina, eu fiz o Reiki 1, 2, mestrado em 80, que era uma fortuna na época. E a partir nem se ouvia falar, né, Claudinha? Nem se ouvia falar tanto, né? Não, porque o boom da busca pela espiritualidade, que a gente mapeia, é 98, aí depois deu outro boom em 2002, 2003, 2004. Então, década de 80 não se ouvia nem falar, né? Essa moça, ela aprendeu na Índia, a Edna Sumantri. Ela foi para a Índia, aprendeu e trouxe o Reiki, que na época era algo assim. E aí eu lia muito os livros de Pietro Baldi. Minha mãe tem uma vasta biblioteca, assim, eu sou muito grata, porque o meu vício por leitura veio dela. E eu assisti um filme de Luiz Rey, um filme muito antigo, Você Pode Curar Sua Vida, na época, com Shirley MacLaine. Aliás, não era Minhas Vidas, com Shirley MacLaine, não era nem da Luiz Rey. E eu comecei a questionar, eu comecei a perguntar, não é possível que a gente venha aqui só para pagar conta, trabalhar igual uma condenada, ter filho, casar. E eu sempre fui muito instigada, não sei se é porque eu sou aquariana, e eu comecei devagarzinho a minha busca. Só que vocês sabem que isso custa, né? É muito caro. Quando eu concluí a faculdade, e eu sempre digo que isso foi uma bênção, uma graça de Deus. Naquela época era Kombi, a gente pegava uma Kombi no centro da cidade e ia para a universidade. Eu peguei essa tal dessa Kombi e tinha uma professora de espanhol, e ela olhou para mim e disse: Ana, vai ter concurso para professor de universidade, por que você não faz? Você acabou de se formar. E eu disse isso em 96. Eu disse a ela: mas eu acabei de me formar, não tenho nem especialização. Aí ela disse: mas faça, porque esse concurso é para quem nem tem especialização. E eu fiz com 13 concorrentes e passei em segundo lugar. Eu fui a professora mais nova a entrar na universidade. Eu era tão nova que as pessoas não acreditavam que eu era professora universitária. E aí, com esse recurso, eu pude construir esse caminho. Tá? E esse caminho, ele veio não porque eu tinha vontade naquele momento de cuidar de pessoas, veio pela vontade que eu tinha de me conhecer. Então aí eu fiz uma série de coisas. Eu fiz o patchwork com Claudete, que tinha Espaço Violeta, em Feira de Santana, há muito tempo, agora ela está em Recife. Eu conheci a ADEP, a Ida e Teda, quando era em Salvador, então eu comecei lá, depois é que eu conheci o pessoal de Fortaleza, e assim eu fui fazendo cursos para mim. Também adentrei no centro espírita, né, como evangelizadora de crianças. Então, comecei essa busca. E para mim não foi fácil, porque eu tive períodos difíceis na minha vida, porque eu tinha que trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar de filhos e querer viver uma juventude
né, com 18, 19, 20, 21 anos, e também os conflitos de um casamento sem maturidade, né? Eu era muito impulsiva. E aí comecei esse trabalho. Eu tive o Yuri, que é o segundo filho. Em 2002 eu fui para Fortaleza. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fui acompanhar o segundo esposo, né, que é o que está até hoje. Quando eu fui a Fortaleza, eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que estão em Fortaleza e conheci também, é até engraçado falar sobre isso, eu fui em eu não vou falar o nome porque é muito conhecido, em uma pessoa que joga cartas, e na hora que eu cheguei lá, na época nós tínhamos que chegar tipo de madrugada, pegar uma ficha, né? Depois imagino quem seja. E aí cheguei de madrugada, peguei a ficha, e na hora que eu fui atendida, ele, muito assim, tranquilo comigo, disse assim: olha, não sei o que é que você veio fazer aqui, mas assim, o que eu tenho que lhe dizer é que você vai fazer essas coisas que eu faço. Você vai jogar também tarô e vai fazer isso e aquilo. E eu disse: não, mas eu tô preocupada, porque assim, eu deixei uma faculdade, que eu sou funcionária, só que é estadual, eu tô preocupada com o meu rendimento, e eu quero saber se eu vou passar no doutorado. E aí ele disse: vai, mas não seria esse. Mas você vai me prometer que vai fazer para uma pessoa só, um tarô para uma pessoa só. E aí tá. Aí ele falou de outras coisas e eu fiz para uma pessoa só, e mais nunca eu parei. Porque essa pessoa falou com mais 3, que falava com mais, e eu não conseguia dizer não. As pessoas ligavam e eu não conseguia. Tanto é que é uma coisa que eu nunca fiz, nenhum cartão. Todas as pessoas que chegam por esse viés, que tem gente que faz terapia comigo que nem sabe que eu jogo, porque não é porque não foi realmente divulgado, né? E aí eu acho uma falta de absurdo, Aninha. Eu lhe conheci há quase 10 anos, né? E você nunca ter jogado um. Então eu acho isso um absurdo, Aninha. Mas vamos lá, vamos seguir. Aí, Bernardo, jamais. Vamos marcar esse débito, mas vamos seguindo. Pois aí, fica como presente. E aí, então, esse caminhar, eu fui, graças a Deus, encontrando pessoas que fossem unindo. Aí terminei a DEP em Fortaleza, que eu repeti, porque eu estava grávida de Yuri. Aí a professora pediu: já que você vai para Fortaleza, repete o terceiro ano. Repeti, formei com o pessoal, e aí eu tive a oportunidade de conhecer todos os terapeutas de Fortaleza através da DEP. Então isso aí me deu uma abertura muito grande, muitas pessoas. Lucy Lopes, a Deusilene, Janieire, vários psicólogos, pessoas maravilhosas, fantásticas, Cláudio, vários. E aí eu fui criando uma rede de amizades. Em 2000 passei no doutorado, comecei a fazer o doutorado, e em 2009 eu tive um câncer. Quando eu estava em Fortaleza, eu passei a vida inteira procurando um concurso público federal, porque eu acreditava que aquela seria a minha segurança. Essa é de uma crença de minha mãe, porque ela sempre disse que marido bom era independência financeira e que eu não deixasse nunca o meu trabalho de professora universitária, porque poderia acontecer alguma coisa. Não foi fácil ir para Fortaleza, porque no início eu pedi licença sem vencimento e dava aula pela UVA, fazia milhões de coisas, mas é um período difícil no início. Mas eu nunca imaginei que eu seria uma terapeuta, assim, conhecida, procurada. Não seria. Eu queria ser professora universitária e, paralelo a isso, quando eu ia a alguns lugares, as pessoas diziam: não, deixe de procurar esse negócio desse concurso. E quando foi um belo dia, a Cristine Day, que é da Frequência de Brilho, as meninas que também fiz Frequência de Brilho na Bahia, que ela sempre vinha, as meninas de Fortaleza se juntaram, a Paula, a Adel, todo mundo que já tinha feito, a Kelma, e trouxeram Cristine, né, para Fortaleza para fazer uma transmissão naquele hotel lá na Praia do Futuro, um hotel bem grande, que tem até umas imagens egípcias. E aí, depois que acabou... Vila Galé. Isso, Vila Galé. Depois que acabou a transmissão, ela falou, ela fez uma... com a gente da organização de forma especial, mas ela fez com todo mundo. E ela olhou nos meus olhos, e ela fala inglês, né, e Miklos traduzindo, e ela disse assim: está na hora de você cortar a corda. E aí, Miklos falando, eu digo: Miklos, pelo amor de Deus, que diabo de corda é essa? Traduz direito? Já ela vai explicar que corda é essa, pelo amor de Deus. Aí ela olhou para mim e disse assim: diga a ela que tudo que ela fez até hoje foi para dar suporte para que ela comece a fazer o que ela ainda vai fazer. E eu disse: meu Deus, eu não estou entendendo nada. O que é que ela quer? Diga a ela que ela não vai precisar, ela não vai passar nenhum tipo de dificuldade
né, material. Então ela estava falando, naquele momento eu não entendi a corda, mas a corda era assim: deixe de se preocupar em achar que um emprego público vai ser a garantia do seu rendimento e siga o seu caminho, o seu fluxo, né? Me apaixonei pela constelação familiar a partir das constelações que eu assisti em Marcílio. Fiz o curso com Lucy Lopes, fiz o curso com Dagmar Ramos, que veio de Brasília, fiz curso com Beth Hellig. E aí dizia, eu não vou ser uma boa consteladora porque eu sou muito avoada, eu não vou... Mas me surpreendi porque eu tinha facilidade justamente de sentir esse campo, né? E aí foram acontecendo, eu fui começando a constelar e fui para o Bem Viver ali na Silva Paulé e atendia, e aí as pessoas gostavam. Aí vim acompanhar meu filho em Santa Catarina, né, que foi quando eu conheci a Escola de Mistérios também, lá em Floripa, que depois até que levou para Fortaleza, que foi maravilhoso. Não continuei os estudos, mas fiz até a Academia de Cura. E aí vim parar em Santa Catarina, uma cidade que eu nem sabia, que é Garopaba, né? E aqui... A Ilha da Magia, né? A Ilha da Magia, pois é. E aqui em Garopaba, que só tem 20 mil habitantes, uma cidade pequenininha, eu fui devagarzinho sendo chamada para fazer os trabalhos e foram surgindo também intuitivamente essa coisa da Timos. Eu comecei a ler sobre as glândulas, que é o sexto capítulo da Ordem Rosa Cruz, a ligação de todas as glândulas com a espiritualidade, com o nosso corpo físico. É como se elas fossem moduladoras de campos de energia. E elas governam todo o corpo, mas tem uma ligação. Diga, meu amor, eu falo igual a nega do leite, desculpa. Vai falar... Não, pode falar. A gente gosta de quem fala, que a gente fala pra cá. Não, aqui a protagonista é você, a gente tá só pra dar cutucada. Eu agora adoro ouvir histórias e boas histórias. Ana Cláudia, é o seguinte, você falou sobre... A gente vai falar da Timos, acho que é importante que a gente compreenda o que é exatamente, mas você contou sobre a sua trajetória e não foi uma coisa tipo a Iluminada, que nasceu e já tinha... um trajeto, tem foi buscar, muito trabalho, muito estudo. Eu queria te perguntar duas coisas para você. Essa questão de que você falou que estava trabalhando para si, se cuidando primeiro. Para você é essencial que para que você possa cuidar das pessoas, você consiga cuidar de si mesma. E segundo, é possível a gente chegar onde você chegou hoje, pulando etapas, assim, essa trajetória, ou você acredita que aquele ser que acorda, que conhece várias práticas espirituais, que pratica várias técnicas espirituais e que consegue impactar e curar pessoas, isso é algo raro, é possível ou não? Como é que você compreende isso? Roberto, eu compreendo como as duas coisas podem acontecer, as duas coisas. Eu só sempre falo que a gente precisa ter muito cuidado com as armadilhas do ego, né? Nós somos seres humanos, vivendo essa experiência aqui, temos todas as faculdades, todas as pessoas são médios, todas as pessoas estão a serviço de algo, para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para o planeta Terra, para tudo. Eu acredito que todo mundo tem uma missão, tem um dom. Eu não acredito que precisam ser todas com relação à espiritualidade. Não acredito que precisam ser todas com relação a uma grandeza grande ou pequena. Eu acredito que todos juntos fazem um trabalho. Por exemplo, eu tenho professores universitários que transformaram a minha vida, e ali não deixou de ser um trabalho espiritual, né? Mas o que a gente precisa é lembrar que nós somos luz e sombra. Os buscadores da luz, que são aqueles como eu que fui buscar, fui estudar, nós somos cada vez mais responsáveis porque nós temos o conhecimento, né? Quem não tem o conhecimento pode até pecar pela vaidade ou pelo ego, porque não sabe o quanto de responsabilidade se tem quando se trabalha com uma vida. Porque eu falo isso não como terapeuta só, em todos, é um médico, é um psiquiatra, é um psicólogo, é todas as pessoas que chegam a nós, é uma consciência ali. E eu acredito que nós todos somos centelhas divinas. O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o mercado de autoajuda, o mercado de espiritualidade, ele se tornou um dos mais rentáveis no mundo, né? Então, o que é que eu digo para as pessoas? Você tem a luz aí dentro.
Você é o seu buscador, você é o seu curador. Eu sou apenas um instrumento que está usando uma determinada técnica. Eu sou apenas uma pessoa que estudou para desenvolver uma determinada técnica. A humildade e o não julgamento é que fazem com que a pessoa possa atingir a alma do outro. Né? Eu acredito, assim como o Chico Xavier disse, que não vai se jogar pedra em árvore que não dá fruto. As pessoas que estão fazendo excelentes trabalhos, elas vão ser julgadas, tranquilo, mas se elas tiverem a consciência tranquila de que o que elas estão fazendo está baseado num sistema de ética universal, porque nós temos leis universais. Nós temos que entender que eu, por exemplo, terminou a live ontem, eu botei o show lá do Léo Santana e fui dançar. Eu sou sagrada e sou profana. Eu sou luz e sou a sombra. Eu sou Ana Cláudia, que estou falando aqui com vocês, eu sou humana. Teve um dia que eu acordei triste, passei o dia chorando com essa situação das mortes. Eu tenho tudo que todo mundo tem. Então eu não gosto, sabe, Roberto, dessa sensação de que existe um que é um santo, existe um que precisa seguidores, Não! Existem conhecimentos que são validados, existem pessoas que canalizam, que são validadas, a gente não pode deixar de validar. Tem pessoas que já nascem já com determinado propósito maior, dons, também não vai deixar de validar. Tudo isso que você falou é possível. Sempre lembrando que todos que estão na Terra são seres humanos. Então, todos nós podemos acertar e errar. E quem trabalha com a espiritualidade, o cuidado maior é de deixar, é trabalhar com a sombra. Que foi o que eu fui fazer. Eu tenho aquela história, né, Aninha? Quando a pessoa olha muito pro abismo, o abismo olha pra você de volta, né? Sim, então... Eu não tô perfeita, ninguém tá perfeito. A gente, quem trabalha com espiritualidade olha muito pro abismo do outro, né? Então tem cuidado para aquele abismo não olhar para você de volta, né? Exatamente. Claudinha, cara, porque eu chamo de Claudinha, eu chamo Aninha, eu chamo de Aninha, que é o que eu costumo chamar você de Aninha. Pode chamar de Aninha, diz uma coisa, você é uma coincidência que a gente identifica nos nossos amigos que vêm conversar com a gente, né? Porque são grandes amigos que vêm conversar com a gente. Quando não são amigos ainda, se tornam amigos, né? Então, a gente vem conversar com os nossos amigos, 90, eu não me recordo, eu vou botar 99%, porque eu não me recordo nenhum que foi diferente, tá? Então, para não generalizar. Todos eles, desde cedo, buscaram a sua espiritualidade. Então, até mesmo, por exemplo, com o pastor Felipe, que teve o último programa com a gente, com o Newton, ele virou pastor com 17 anos, sempre estudou, parará. Mãe dessa de Iemanjá, que você conhece, Messi Henrique, que você conhece, Denise Pérez, que você conhece. Então, todas essas pessoas buscaram desde muito cedo a espiritualidade, né? Foi um chamado, vamos dizer assim, né? Nós três, que temos filhos adolescentes, eu venho identificando isso, já conversei isso com o Roberto, já conversei com isso com algumas pessoas. Essa nova juventude, essa adolescência, nós identificamos um distanciamento do que para nós, dentro do nosso conceito, seria espiritualidade. Sim. Né? Dentro do nosso conceito. Você explicou muito bem que espiritualidade não é só a gente trabalhar com energias, né? Mas existe essa lacuna que está se criando. Como você identifica quando essa nossa geração passar? Você acha que vai ter uma nova geração que, apesar de hoje não se mostrar ou não está sendo vista por nós, na nossa mente, no nosso olhar míope, mas que sim tem surgido uma nova geração, ou não? Ou essa nossa geração dos nossos filhos vão trabalhar com energias de formas diferentes e essa nossa forma de trabalhar com energia tendencia a acabar? Eu acho, sabe, Bernardo, que nós viemos de um padrão de cultos. Padrão assim, tem que ir para a igreja católica, tem que batizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Um padrão de tem que ser. Tá com... Roberto? Tá com... Eu não tô te ouvindo. Oi. Corta. Não, eu falei. Pronto. Voltando, porque teve um ruído, nós viemos de uma cultura, né, de um padrão muito assim, tem que fazer isso, porque tem a culpa para vocês. Roberto, de novo, Roberto. Para você, tem que fazer algo religioso para você ter
um pedacinho do céu, né? Tem toda uma crença, todo um padrão que vem ao longo do tempo. Eu acredito que a partir de 86 vieram novas configurações espirituais para o planeta Terra, para que no futuro eles possam... Então eu vejo assim os jovens hoje em dia, por exemplo, vou dar exemplo do meu filho que tem 18 anos. O meu filho não foi como eu, que com 18 anos lia livro espírita e ir para a igreja e tudo. Mas na hora que começou essa onda aqui em Garopaba, por exemplo, do convívio, né, de todo mundo ficar resguardado, a primeira coisa que ele fez, ele tinha uns tecidos, foi fazer as máscaras para doar, né? Ele tem projetos que ele pensa, que ele já idealizou e ele faz ajuda, ele pensa em criar coisas que auxiliem comunidades carentes em lugares mais distantes. Então, assim, é diferente. A única coisa que eu falo aos pais, que eu sempre penso, é que eles precisam de um sistema de valores. Eles só precisam de um sistema de valores. Não tem. Cláudia, só para nortear aqui, é possível, então é correto falar que essa juventude ela está mais espiritualizada nas ações, na prática, e menos religiosa? Sim, poderíamos dizer que elas estão menos preocupadas com os padrões de dogmas, de rituais, tem que ir para a igreja toda semana. Eu ainda peguei aquela fase de ir para a igreja toda semana. E estão mais voltadas assim, o meu Deus é o meu. E está aqui dentro, né? Eu acredito nisso também, Roberto, que você falou. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu acredito que eles vêm com uma irreverência muito grande. Você vê os raps que surgem nas comunidades, que são, de certa forma, periféricas, o nome já diz periferia, está à margem da sociedade, não se sentem incluídos. Então, olha a criatividade de muitos deles, quando tem letras criativas, para falar o que eles vivem, e olha como eles conseguem chegar na alta sociedade, né? Eu acredito que eles não vão se aquietarem com essa condição que nós temos hoje de 1% da população no mundo detém bilhões de riquezas, né? E nós temos ainda pessoas sem nenhuma condição, nem saneamento básico. Só que eu acredito que eles estão fazendo isso de uma forma que a gente não fez, uma forma irreverente, na música, na arte, né? É a pintura do cabelo, é o jeito de ser. Eles são muito, eu acredito até que eles são muito mais corporativistas do que a nossa época. Nossa época nós estávamos preocupados em passar no vestibular e fazer a faculdade e pronto. Esse era nosso destino, todos nós. Hoje você vê jovens de 19 anos criando programas para salvar o mundo, escrevendo livros, fazendo coisas que não passaram por aquele processo de estudar 4 anos para dar uma resposta. Eles vêm realmente com um formato diferente. E agora a educação vai mudar, né? A gente sabe que está caminhando para todos os segmentos do planeta, inclusive a educação, passar por uma reforma, né? Cláudia, olha, Cláudia de novo, é Ana. Oh, meu Deus do céu, fala Aninha. Acho que tu tá com cara de Cláudia, mas eu vou te chamar de Aninha. Qualquer nome. Não, vou chamar de Aninha, que eu adoro Aninha, chamo Aninha há muito tempo. Aninha, me diz uma coisa. A gente falou em despertar, a gente falou nessa novo despertar de consciência dessa adolescência, né? Do despertar diferenciado da nossa época, né? E nós nos deparamos aqui com um tema bastante interessante, que é a ativação de vida. Sim, né? sim. Você é uma ativadora de vida. Então, o que é ativação de vida? Então, todos, ou nós, ou a maioria de nós, estamos adormecidos, precisamos ser despertos. O que seria ativação de vida? Sim. Bem, a ativação de vida é um trabalho desenvolvido pela Escola Moderna de Mistérios, que tem a origem do Canadá, né? A sede é do Canadá. Ela é uma das escolas de mistério, assim como a Ordem Rosa Cruz e outras, né? São 8, 9 no mundo. E é um procedimento, é um protocolo que a gente aprende, tá? Eu não acredito que estamos todos adormecidos. Eu acredito que todos nós passaremos por processos de despertar. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns com ativação, outros sem ativação. Eu não acho que, por exemplo, a ativação ou qualquer outra
técnica ou qualquer outro procedimento de cura seja determinante. Até a constelação familiar, por exemplo, às vezes a pessoa diz: ai, Ana, só vou resolver isso se eu fizer constelação. Eu digo: não, meu amor, todos os dias nós constelamos. Quando a sua parte adulta se encontra com a parte adulta de outro e que você resolve questões que estavam ali emaranhadas, você já constelou. Então, assim, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Escola Moderna de Mistério que visa ligar todos os códons espirituais para que você esteja conectado com a sua missão, com o seu propósito de vida, né? Que nossa alma já é. E que, devido a todas as conjunturas sociais, de economia, de padrão, de crenças, nós fomos esquecendo. Agora nós estamos voltando para casa. Voltando para casa significa reconhecendo a divindade que todos nós somos. Reconectando, né? É exatamente isso, reconectando. E nós não precisamos, de certa forma, de uma determinada ordem, de um determinado poder maior humano, porque eu acredito que nós temos essa conexão direta, tá? Essas ferramentas, eu amo a ativação de vida, respeito todas elas, trabalho, mas todas elas estão a serviço para que são auxiliadores, tá? De processos. Entendi. Mas, não, ficou sim. Mas, Daninha, me diz uma coisa, como é que funciona a questão da ativação de vida? Sem querer me prender muito nesse assunto, que a gente tem muito assunto para falar. Mas o que seria, o que levaria uma pessoa, o que te levaria numa anamnese, num paciente teu, que às vezes muitos pacientes eles não vão buscar ativação de vida, ele vai falar com a Ana, porque a Aninha, né, vai conversar com ele para ver qual é, dentro do cardápio que a Aninha tem, de todo o conhecimento que ela tem, o que é mais adequado para aquele tratamento, né? Tá. O que te faz como terapeuta identificar que aquela pessoa tá precisando de uma ativação de vida e não de um tratamento ortobiomolecular, por exemplo? Certo, por exemplo, no meu caso, que trabalho com várias outras, né? O que é que eu faço? Eu converso, faço anamnese e a partir daí eu vou direcionando o que é preciso, do jeito que você falou. Há terapeutas que só trabalham com as ferramentas da Escola Moderna de Mistério. Elas vão seguindo todos e chegam com graus mais elevados. Eu parei na academia de cura por uma série de coisas. Viajei, passei 40 dias do ano passado fora e fiz uma coisa ou outra, milhões de coisas, e também porque a gente vai ampliando o nosso olhar. Agora mesmo eu estou mais para a área da biomedicina, biofísica, que a gente acaba deixando sem desqualificar o trabalho de forma nenhuma. Mas eu vou te dar um exemplo para você entender. Quando eu cheguei aqui em 2016, em Garopaba, que eu conheci a Escola Moderna de Mistério, eu fiz toda uma parte inicial. Quando foi em 2017, eu fiz a Academia de Cura, foi em 2018, ou 17 ou 18. Quando eu comecei a fazer, eu ativei os meus filhos, né, as pessoas mais próximas. E chegou para mim uma moça, ela tinha passado muito tempo na Austrália, e ela chegou um pouco meio perdida, assim. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ela. Um dos trabalhos que eu utilizei, né, foi a ativação de vida. E naquele momento a gente sente, né? É quase que intuitivo. A gente lembra, a gente vai usando a partir do que vai surgindo. Ela vinha uma vez na semana, ela teve processos dolorosos, ela quis fugir da família, teve processos de envolvimento com elementos que tirassem ela do eixo, de certa forma, e a partir daí, ela, na ativação dela, porque tem essa possibilidade ou não, né, de vir algumas intuições, algumas coisas, e eu falei algumas coisas para ela que agora ela está executando, para você ver, nós estamos em 2020, isso foi 2018, 2 anos após, né? Seria, em resumo, Aninha, seria o intuito da ativação seria reconectar com o teu real propósito de alma, por exemplo? Sim, exatamente isso, com sua missão aqui na Terra. Lembrando então, assim, tipo, que todos nós... E pode ou não ter ajuda espiritual, é isso? Pode ou não ter... Ajuda espiritual. O processo de ativação pode ou não ter ajuda espiritual? Não, na verdade, todo o processo de ativação conta com a egrégora. Tudo espiritual, tem uma conexão mediúnica. Não, Roberto, assim,
todo o trabalho de ativação da Escola Moderna do Mistério conta com a equipe, claro, com a egrégora da escola, né? Peço desculpas aí. Mas o que eu quis dizer foi que ao fazer, a gente pode, quando estiver ali lendo os códons, ter ou não alguns insights do que ela irá fazer no futuro, né? Algo que vem naturalmente. Quando vocês também estão conversando com pessoas, vem insights. Acontece muito, eu estou tomando banho, vem algumas coisas, eu até grito, corre, traz aí um papel, uma caneta, todo molhado, escrevendo, quando a gente dorme. Então lá, assim, como a gente está faz todo um campo de abertura, de proteção, se prepara para aquilo, né? Então provavelmente surgem sim algumas insights que a gente depois conversa com a pessoa que faz. Ô Aninha, a gente até conversou foi um tema que a gente conversou no último papo que a gente teve com o pastor Felipe Scarcelli e com o médium Newton Souza, onde nós tocamos no assunto sobre depressão, né? A gente vive num mundo onde nós temos, o Brasil aí é líder em depressão, né, no mundo, são 13 milhões de pessoas, 18 milhões de pessoas aí sofrem de ansiedade, né? E muito disso também é levado por não encontrar um propósito. Sim. Né? Você como espiritualista e que a gente fala de ativação de vida, que retoma o propósito, mas sem não precisamos nem nos ligarmos efetivamente em ativação de vida. Mas você acha que a falta, por exemplo, dessa espiritualização, né, como propósito espiritual, você acha que essa falta de encontro de propósito nas pessoas é porque talvez as pessoas estão buscando propósitos materiais e não espirituais? Sim, na verdade, eu vejo a depressão, a angústia, tudo isso como eu chamo de uma dor profunda na alma. Eu chamo como se fosse uma dor profunda na alma. Eu acredito que não seja fácil para as pessoas que passam por esse processo. Eu fico louco quando alguém fala que é frescura, né? Eu fico louco. Porque sérios. Não é a doença do século. É uma coisa seríssima e eu acho que todos nós temos um pouco, inclusive, né? Mas sim, claro, tem momentos sim, só que o que é que eu acho que eu não utilizo só esse recurso, né? Então, quando uma pessoa chega para mim, como já chegou, jovens se mutilando, querendo morrer, tentou já suicídio, tem que ter um suporte de um psiquiatra. Tem pessoas que precisam tomar uma medicação. Paralelo a isso, tem o suporte espiritual no sentido de, o que é que eu faço? Tirar o controle da pessoa. Confie no fluxo da vida. Eu acho que confiar no fluxo da vida é fazer com que a gente acredite que há algo muito maior para cada um. E isso, quando eu falo isso, sabe, Bernardo e Roberto, não é falando para a pessoa ouvir, é através de práticas para ela sentir e perceber. Legal. Porque seria muito fácil se a gente conseguisse tirar uma pessoa de uma crise de uma depressão falando isso para ela. Eu acho que é o que ela mais ouve. E a vontade que ela tem de mandar a pessoa ir para aquele lugar, né? Porque aquela dor ali só ela sabe. Mas se a gente pode, ser um instrumento que ela possa, através do que a gente traz, perceber que ela é um ser divino, que ela faz a diferença aqui nesse planeta, que ela pode fazer a diferença, que ela tem um porquê de estar aqui, que isso a pode deixar feliz, ela pode se conectar com a grandeza dessa alma, para que ela sinta, porque eu não acho que a pessoa precise fugir da depressão, se esconder da depressão, ou não, eu acho que precisa olhar o que é que causa isso. Para quê? Onde eu vou chegar? E muitas vezes aprender a conviver, né? Também, porque a gente até conversou isso numa live passada, que esses problemas como depressão, crise de ansiedade, eles estão sempre à espreita, né? Você tem que respeitar. Quem teve tem que aprender a respeitar, porque você não pode se dizer curado e pronto, estou imune, porque não é bem assim que funciona, não é isso? E nós temos que lembrar que nós somos olha como nós somos diversos. Nós temos uma criança interna, que pode ter sido ferida ou não, abandonada, maltratada,
né? Pode ter passado por traumas. Nós temos a nossa mente, que é um cachorro doido mordido por um escorpião, que atrapalha muito a gente. É verdade. Nós temos o ser espiritual, que passamos a vida inteira ouvindo de que era balela esse negócio de ser espiritual, e o emocional para dar conta, sem falar do físico, porque nós temos também enzimas, nós temos também alimentação com enzimas, hormônios, pode ser que os a serotonina, a endorfina não esteja sendo produzida, tem uma série de elementos. Então, olhar para a depressão só por um lado seria muita irresponsabilidade, né? Então, quando triste demais, né, Aninha? Hã? Talvez até triste demais botar só por um lado, né? E Bernardo e Ana, eu quero reforçar aqui, fico muito feliz porque 10 em cada 10 terapeutas que conversam com a gente, que a gente aborda esse assunto, assuntos como depressão, eles falam que a terapia ela é uma soma, na verdade ela é integrativa, como diria o nosso Marcelo. Mas que porque não é uma coisa que anula a outra, pode ser algo que vai somar, que vai cuidar de outras partes, mas é importante que a gente também procure profissionais da área de saúde capacitados, porque é muito grave e não é só com terapia que a gente vai poder enfrentar um problema assim, dessa magnitude. É verdade. Aninha, e me diz uma coisa, aí você com toda essa bagagem, com toda a sua experiência, você tem a ideia da Atimos, né, que você começou a falar, né, e aí como foi essa tua ideia da Atimos? Você pegou tudo e falou, cara, tá, eu tenho esse cardápio aqui de opções, agora eu tenho experiência de tratar pessoas, não. E o que é que eu vou fazer com tudo isso? O que é que eu vou fazer com tudo isso? Não foi assim, não foi programado. Eu cheguei aqui em Garopaba em 2016, cheguei no inverno de 7 graus e estava morando na Praia da Ferrugem, só estava eu e o Yuri com 14 anos de idade. E aí eu me via em uma casa, era uma casa muito aconchegante, por sinal, em que ele saía pela manhã para surfar, né, todo de long john, isso e aquilo. Eu fazia o almoço, depois ele ia estudar à tarde, eu voltava, então minha rotina desacelerou. Igual na época quando eu tive câncer, né? Eu tive um universo disso, eu vou lhe dar férias agora. Você trabalha de manhã, tarde, noite, tá no doutorado, tá fazendo isso, ainda teve um restaurante, né, que era o Tacho da Bahia, aí em Fortaleza, era uma loucura. Disse, pô, agora você vai parar. E aí me colocou um câncer, eu parei, eu digo, danou. Parei 3 anos. E aí, eu disse, férias forçadas, igual a esse momento especial que nós estamos vivendo agora. E aí, quando eu me vi parada, assim, que eu olhava para um lado que eu não conhecia ninguém, que eu olhava para o outro, algumas coisas eu fui começando de novo a ler. A Timos surgiu porque eu comecei a estudar novamente os capítulos que falavam sobre as glândulas, e aí eu comecei a perceber quanto a glândula timo está ligada ao sistema imune, ela que produz as células T, ela que produz a nossa defesa, o quanto ela está ligada com as emoções, né, a bioquímica das emoções, o quanto ela está ligada com todas as outras, e para que a hipófise esteja ligada também com o mais alto. E aí eu disse, ai meu Deus do céu, a cura tem que ser pelo coração. E eu coloquei esse nome, Timos, a cura pelo coração. Até então eu não fiz nada, fiz só uma página. Fiz uma página e comecei a botar alguns artigos, algumas coisinhas, e uma página no Face. Isso foi em 2016. E aí foi. Paralelo a isso, eu conheci alguém que falou, você é consteladora, faz a constelação pra gente. Aí comecei a fazer uma constelação na Ferrugem. Aí depois atendi alguém que soube que eu fazia, porque assim, é interessante, né? Minha irmã veio, passou um tempo, aí depois veio minha mãe e meu irmão, e aí o povo bate com a língua nos dentes, né? E souberam já, soube de um tarô, soube de uma coisa, eu comecei a atender em casa. Depois eu conheci a dona de um espaço e aí eu fui convidada para ter uma sala nesse espaço. E assim foi. Então ela foi surgindo, Bernardo, não porque eu programei. Eu não vi nada assim que me... Por exemplo, eu podia ter visto um programa de TV e ter despertado. Não, eu tenho até hoje um caderno, ele é todo escrito à mão, que eu fui colocando as coisas do que seria. Então a Timos não é nada mais especial do que tudo que já existe. É simplesmente um nome para denominar essa capacidade que nós temos de nos conectar com o que realmente nós somos. É simplesmente ser o que nós somos, né?
Mas se você pudesse sintetizar a Timos seria um processo de cura, seria uma tecnologia de cura, seria um mecanismo de cura que você agregou várias técnicas, ou seria um conceito? Me apertou sem me abraçar. Dando. É um excesso. Bem, eu vou explicar mais ou menos para ver se eu consigo. A Timos hoje é formação em constelação familiar, ok? Ok. Atendimento terapêutico através da frequência, da biofísica, da ortobiomolecular, certo? É também encontros que eu já fiz até com mulheres, assim, eu fui convidada na Serra aqui de Santa Catarina para fazer um trabalho de quinta a domingo com mulheres, então encontro de mulheres, e no futuro, quem sabe, porque eu não pensei nisso ainda, em ser algo disponível para as pessoas fazerem com elas próprias e com os filhos, mas nada como essa coisa assim, canalizada, especial, melhor do que qualquer um, ou para que, não, eu fujo muito, gente, eu não sei se vocês percebem, as pessoas falam muitas vezes assim, Ana, tu tá bombando, tu é isso e aquilo, e eu digo assim, gente, vocês têm que começar a ver que não existe isso, existe uma plantação e uma colheita, todos nós colhemos o que a gente plantou, eu trabalho dessa forma há quase 19 anos, só que agora a gente tem uma internet que pode. Ou eu venho fazendo isso paralelo a vida inteira. A minha prática de vida tem a ver com o que eu sou. Não dá para construir personagem. Não dá. E é por isso que a gente precisa, como terapeuta. Então, se você perguntar, a Ana Timos vai chegar aonde? Eu não sei. Mas não é a intenção de um marketing mundial ou de bilhões de seguidores. Se você vê, eu tenho 800 seguidores, 600, sei lá. Não é a intenção, não é essa. A intenção é outra. Simplesmente ser. Simplificar a vida. Estar em contato com o que você é. E se eu quiser não ser nada, que não seja nada, porque não existe um que é melhor que o outro. Existem processos. A pessoa não quer passar pelo processo, é a pessoa. Ela é um ser de luz assim mesmo. E isso não quer dizer que tenha que fazer determinada tarefa, determinada técnica, determinada isso, determinada aquilo. Então eu tenho muito cuidado. E outra coisa, para mim não é fácil fazer esse congresso, não é fácil estar aqui com vocês. Para mim nunca foi fácil. Toda vez eu fico muito nervosa. Por quê? Porque eu sempre evitei exposição, porque eu respeito muito, porque eu sei que isso não eu tenho muito medo de, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que alcançaram um patamar lindo de trabalho e depois a gente viu que a pessoa era de mentira. E eu digo assim, eu sei dentro de mim o que eu sou. E é isso que eu quero que as pessoas vejam. Eu não quero formar nenhum tipo de estereótipo ou de personagem, porque não é. Então a Timos, por enquanto, é só uma parte profissional do meu trabalho, em que eu estou unindo várias coisas, mas ainda não... por exemplo, agora as últimas lives que eu fiz foi sobre casamento, relacionamento afetivo. Uma foi sobre a visão da constelação familiar e a outra foi a visão de vários autores. E aí eu falo normal, assim, de uma forma bem tranquila sobre 20 anos casada com 2 pausas, uma separação de 3 anos e outra de 2 anos. Eu acho que eu tenho já um pouquinho de experiência para falar sobre isso. E aí é disso que eu parto, sabe? Não de que é algo que está longe de mim que eu estou querendo falar. Eu só consigo falar daquilo que está aqui dentro e que eu realmente acredito que faz parte da minha vida. Então a Timos, por enquanto, é isso. E a ideia do congresso, por exemplo, surgiu, eu estava tomando banho e eu vi que estava... Eu pensei, toda hora quando eu estou tomando banho, vem mil ideias, viu, gente? Coisa toda. Aí eu gritei, Yuri, traz pra Percebemos. Aí ele, mãe, quando tu vier pro banho, tu já traz logo o teu negócio, teu caderno, que eu vou ficar... Aí veio a ideia, eu digo, meu Deus, tá tendo tanta gente fazendo lives separadas, por que a gente não junta um bocado de gente no mesmo canto? Aí eu botei congresso virtual online, isso numa quarta-feira. Como eles estão montando a agência, né, os meus filhos, eu virei para eles que é muito difícil, inclusive, trabalhar comigo, porque eles dizem que as coisas não funcionam do dia para a noite,
Aí eu disse, é um congresso online, Intimos a Cura pelo Coração, convida. Não precisa ficar me botando no meu rosto, pode botar só o convidado, porque tem os convites das lives, é tudo os rostão de um, rostão de outro, rostão de um, rostão de outro. Eu digo, não precisa aparecer tanto. Tanto é que os fly que Carol coloca o rosto bem grande, ela, mas é a tendência de minha filha, pelo amor de Deus, diminui esse rosto aí. E aí eu disse, e eles são contra a tendência, porque eles são super, mega, hiper criativos. Vocês viram, né, os flies que eles fizeram, o nível de organização deles, né? E então, de parabéns, porque Carol já é jornalista, já trabalhava, e Yuri só tem 18, e tem também outros que eles agregam, que trabalham com eles. O Yuri deixou o surf não, né? Não, ele continua surfando, mas ele não quer competir, para você ver, ele não quer entrar nessa energia. Ele acha desumano ter, por exemplo, 300 competidores para uma vaga. Ele acha ele já morou fora, né? Por causa de surf, né? Já então, viajou, passou 30 dias, 40 dias. Igual o Roberto. O Roberto foi surfista. Eu sou atleta. Pois é. Mentira. Aí, não entendi o Rio, eu sou atleta. E aí, voltando rapidinho, só para encerrar, então aí surgiu, e aí veio aquele que vai ser. Mas tá indo devagarzinho, sem pressa. Aninha, quer falar uma pergunta? Faz aí, Roberto. Senão eu Quero. Somos 3. Que fica falando e por mim a gente conversa o dia todo. Eu acho ótimo quando a gente bate esse papo e fica nesse fim de bate-papo. Você trabalha e é uma responsabilidade muito grande. A gente tem perguntado para praticamente todas as pessoas que a gente tem conversado nas nossas lives, nos nossos bate-papos, como é que é a visão delas em relação ao momento que a gente está passando e, sobretudo, vamos melhorar, vamos sair melhores desse momento, né? Algumas pessoas dizem que talvez no momento inicial sim, depois volta tudo a ser como era. Outras pessoas já são mais otimistas, acreditam que a gente está num momento de quebrar mesmo uma vibração, de quebrar um paradigma. Como é que é a tua visão em relação a isso? Como é que a gente vai sair desse momento que a gente está passando? Deixa eu só complementar e botar mais um foguinho aqui na pergunta do Roberto. Você faz terapia por frequência, né? Como você está vendo esse momento, a frequência do planeta e das pessoas nesse momento? Certo. Bem, para mim nada vai ser como antes, certo? Para mim é um momento mesmo de mudança radical. Eu acredito que esteja relacionada com o que a gente já ouviu falar de idade de ouro na Terra, que esteja relacionada com o documentário de Chico Xavier, que esteja relacionada com a conjuntura interplanetária, porque a conjuntura interplanetária é a mesma da Segunda Guerra Mundial, né, a configuração dos planetas. Eu acredito que nós pedimos para estar vivendo aqui, nesse exato momento, e me emociona muito quando eu falo desse momento, eu fico extremamente mexida, porque eu sou muito sensível a mortes coletivas. Isso tem a ver com a minha história de várias, eu acredito, de encarnações, mas eu vejo como aquela injeção que a gente precisa dar ao filho para que o filho não morra. Eu vejo esse processo como um processo que está conectado com todas as galáxias, que está conectado com a ordem divina. Eu acredito que nós criamos essa necessidade de passar por isso para evoluir como humanidade. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que seria olhar o outro com mais empatia, perceber que eu não sou feliz quando eu percebo, quando eu sei que existem mulheres que ainda, no pleno século, em pleno ano 2000, são em vários países tidas como objeto sexual, como nenhum respeito como ser humano, independente de ser mulher. Eu não fico feliz quando eu vejo que existem ainda muitas pessoas morrendo de fome no mundo com muita riqueza natural. Eu acredito que esse momento é para que a gente perceba que tudo que nós temos de material, toda a tecnologia que nós construímos, tudo que nós vivemos até hoje para melhorar a nossa vida, o vaso sanitário, a tecnologia de tudo, o ar-condicionado, tudo que nós temos, nós vamos precisar voltar para um outro nível
de criação, de criatividade, que esteja levando em conta a humanidade, que a dignidade para todas as pessoas que estão no planeta. Nunca vai voltar a ser como antes. Eu também não acredito que vá ser em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, mas novas formas vão surgir sim. Novas formas de cooperação. Eu acredito que vai ter um tempo que nós vamos ter uma moeda única no planeta. Eu acredito que nós vamos romper com territórios. Eu acredito que nós vamos parar de querer competir entre países. O país que comanda o mundo, o país que é submisso, o país que... Não, eu acredito que nós vamos sim começar a pensar que nós teremos uma unidade com relação à dignidade humana. E eu acredito que começou. O vírus, ele só é um instrumento. Ele só meio, é, né? O vírus a gente tem que agradecer o vírus, apesar das mortes. Eu acredito muito que tudo está certo. Eu acredito que nós temos um dia de chegar e um dia de partir. Então eu acredito também que, por mais que seja difícil, a forma como as pessoas partiram ou o dia, é porque tinha que ser. Eu não tenho medo desse, porque para mim a morte e a vida, elas caminham junto. Para mim, não existe essa coisa... Eu acredito que eu já morra toda noite quando eu durmo e de novo eu renasça. Porque eu não sei o que aconteceu de noite, às vezes, quando eu não lembro. Então, eu acho que as mortes, elas acontecem o tempo todo, a cada respiração. E a vida é morte, a vida é morte. Então, não será para mim como antes. E frequência, Aninha? Como é que você está vendo a frequência da Terra, a frequência das pessoas? Você acha que as pessoas... Porque é fato que as pessoas nunca buscaram tanto pela espiritualidade, né? Porque buscam uma resposta, né? Buscam resposta. Em contrapartida, também nunca se viu tanto medo, né? Como é que ficam essas duas frequências guerreando nesse planeta? Sim, a frequência do amor e do medo são frequências opostas, né? Onde há amor, não há medo, porque o amor traz empatia, compaixão, solidariedade, cooperação. O medo traz competitividade, isso, né? Ganância, submissão, controle. Então são violência, porque quando eu tenho medo eu ataco, né? Exatamente, a gente fica reativo. Mas são duas energias que são permitidas estar aqui, porque a gente vive nesse planeta dual. Tranquilo isso. A grande questão é o medo que as pessoas estão sentindo, talvez seja para essa quebra de paradigmas. Elas estão com medo justamente de deixar de ter o que elas têm. Só que quando elas perceberem que elas já têm tudo, aí passa o medo. Porque o que a gente precisa? Me diz uma coisa, quando a gente morrer, a gente vai poder levar algum cartão de crédito? Nem a dentadura vai. Até a dentadura o povo tira. Não pode levar nada. Então, assim, quando a gente perceber que a gente já tem tudo, já tem muito aqui, aí para o medo, porque isso foi uma construção, Bernardo. É uma construção social de que a gente precisa chegar a um patamar, mas não necessariamente. Esse patamar de material, de a mais top, a mais rica, a mais isso, a mais aquilo, eu sou valorizada porque eu tenho tal marca, porque eu isso e aquilo, é um patamar que vai deixar de existir. Porque a gente vai começar a olhar para o outro como sendo assim, aquela pessoa ali, ela é valorosa pelo que ela é e não pelo que ela tem. Isso que traz o medo. As pessoas que não são de verdade, que elas precisam ter coisas para se apresentarem, elas têm medo de perder, porque elas vão ter que construir outro nível de relação empática com as pessoas. Mas aí é necessário. Então a psicosfera da Terra, ela tem sim, está sendo sim povoada por determinada frequência de medo, mas tem muita frequência de amor, muita frequência de cura. Muitas pessoas que tinham muito dinheiro guardado estão tirando o dinheiro das aplicações para doar. Os tio patinhas da vida estão percebendo que não adianta morrer sozinho dentro de um cofre. Vamos socializar esse dinheiro. Vamos usar quem eu sou para arrecadar. Então, talvez a gente precise, infelizmente, o ser humano, infelizmente, a gente ainda precisa de algumas tragédias para fazer movimento. Legal. Infelizmente. Legal. Mas eu acredito que está certo. Nos reconectamos, Roberto Leão. Nos reconectamos. Muito bem, muito obrigado, Cláudia.
E vamos conversar mais vezes, tem um monte de assunto aí pra gente falar, né? Não, a Aninha fica aí já o convite pra quando a gente voltar pro estúdio, tá? Então, voltar pro estúdio, a gente quer você lá, tá? Pra gente tem um papo muito, muito vasto, né? A gente já tá com 1h10, mais ou menos, de papo. Eu né? passaria o dia inteiro conversando com vocês. Vocês são demais. Eu também. Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado aí pela disponibilidade no sábado, está gravando esse programa no sábado. Então, Aninha, muito obrigado, de verdade. Que você possa levar a sua luz aí para as pessoas que procurarem. Tá? Maçãs para você. Maçãs é o coração, porque a gente não sabe fazer coração, faz maçã. Roberto, muito obrigado. Abração, Aninha. Obrigadão, minha querida. Beijo, todo mundo. Muito obrigado, gente. Até a próxima conexão. Até eu que agradeço. Beijo pra vocês. Obrigado, amores. Tchau. Tchau.